Cara, eu queria te perguntar, a gente falou um pouco no começo da conversa e esse papo surgiu com uma amiga minha esses dias e a gente tava falando sobre a importância... Agora eu vou pro lado menos profissional do Dário, tá? Vou pro lado... perguntar a opinião dele como pessoa física, né? A gente tava falando sobre a gente ter autonomia na cozinha, porque hoje em dia a gente não aprende, né? As pessoas chegam aqui no Brasil, chegam na idade adulta praticamente sem saber, sem ter essa autonomia na cozinha, né? E isso é algo que é muito doido, né? Porque a gente tem esse respeito pela comida do restaurante, comer no restaurante faz parte do nosso dia a dia, mas às vezes a gente não consegue se virar na cozinha, né? O que a gente tem que fazer como país, como sociedade, como escola, para ajudar também a formar uma geração que saiba se virar na cozinha? Acho que essa corrida maluca, assim, que virou as nossas vidas ultimamente, essa competição, a galera, todo mundo preocupado em fazer dinheiro, em ser um bom profissional e tudo mais, a gente parou de apreciar os momentos em família, os momentos em casa. Hoje em dia você vê, tipo, mães que são chefes de família que não tem tempo pra cozinhar pro seu filho, que é uma coisa que, cara, minha mãe não gostava de cozinhar, ela trabalhava muito. Mas quando ela cozinhava era tão bom, era tão legal, assim. Mas minha mãe já veio de uma época que, tipo, que ainda tinha esse lance, né, de cozinhar em casa, e mesmo assim, quando ela passou a meio que tomar conta da família, depois que ela separou do meu pai e tudo mais, nessa corrida, ela não cozinhava mais, não gostava, não tinha esse tempo. Eu acho que essa nossa rotina exaustante, assim, de trabalho, ela tá meio que distanciando a gente da cozinha. Eu fico pensando, eu já pensei várias vezes nisso. Se eu não trabalhasse com cozinha, cara, o tempo que eu passo em casa, né? eu não saberia, porque eu não cozinho. Se eu for cozinhar alguma coisa em casa, eu faço pipoca de micro-ondas ou ovo mexido. É o que eu faço em casa. Revelações. Exato. Mas é muito louco isso, né? Porque a gente... É uma coisa que é como você falou, é pela nossa sobrevivência, né? Se a gente não soubesse virar, se a gente não souber... Isso também é uma cultura muito brasileira, talvez da gente ser servido, né? Da gente ser... E aí você não ter essa autonomia na cozinha, pra mim é uma coisa muito triste. Sim, aí que... Tem muito profissional de cozinha que fala mal de programas de TV, de culinária, etc. Eu já vejo por um outro lado, porque falar tanto de gastronomia na TV resgata o lance da galera cozinhar, da galera trazer as pessoas em volta da mesa, e as pessoas voltaram a cozinhar desde que esses programas de TV começaram a bombar. Então... Até porque você aprende uma técnica, de repente, ou você vê uma técnica acontecendo e vai procurar na internet como é que funciona, ou vai procurar num livro, né? Exato. Vai procurar... Acho que a gente, às vezes, perde também essa coisa de experimentar novos sabores, né? Sim. E o programa acaba apresentando coisas diferentes, né, pra gente. Sem dúvida. Agora também tem um lance que acho que é muito importante falar, que depois da pandemia, lógico, eu não tenho nunca como achar que a pandemia teve um lado bom, etc., mas... A gente tenta extrair o melhor de tudo, né? As pessoas estão realmente preocupadas em relação à saúde delas, em o que elas estão comendo, de onde vem o alimento, em relação a comer saudável e tudo mais. Então, e ter ficado em casa também ajudou essa coisa de voltar a cozinhar, né, em casa e voltar a fazer Exato. Como você bem falou, né, o básico, né, o feijão e o arroz, e fazer... Eu gosto desse assunto porque eu mesma fui aprender a cozinhar quando a minha filha nasceu, eu já tinha 30 anos, eu não sabia fazer um refogado, hoje eu mando bem na cozinha, mas é muito, pra mim foi algo muito importante porque a minha mãe não cozinhava, então era uma questão de honra, assim, era uma coisa assim, pô, como é que eu não vou saber, né? A gente é inteligente pra tanta coisa, né? A gente sabe fazer tanta coisa, mas a habilidade na cozinha talvez devesse ser ensinada na escola, né? Acho que tanto pode ser, a gente pode falar tanto de questão técnica quanto cultural, porque quando a gente fala de gastronomia, a gente fala muito de cultura, a gente fala de hábitos, de nutrição também. De nutrição, se você for analisar se a gente falar de química e física, a gente pode falar de cozinha. Se a gente for falar de história, a gente pode falar de cozinha. Ou seja, teria como ser inserido na escola de várias maneiras, né? Tudo. E até quando você fala... Cara, é muito louco. Um negócio que eu vejo muita galera falar em Santos. E... Não tô falando isso pra pararem de falar isso, nem nada disso, mas...
a gente fala muito em relação à cultura caiçara, né? E quando a gente analisa a cultura caiçara na risca, o que foi a cultura caiçara? Quando rolou a colonização, Portugal tentou implementar um regime que basicamente se instalou em São Vicente e Santos, era tudo Santos na época, e quem não se adequou a esse regime começou a fugir para a costa. Então, índios, escravos e portugueses que não se adequaram a esse regime foram para a costa e começaram a caçar, a plantar, a pescar e começaram a viver lá. A cultura caiçara vem dessa galera... Da violência, né? Exato, que saiu daqui, saiu desse regime português que era um negócio muito doido, começaram a viver juntos, aí veio a miscigenação e tudo mais. Isso é uma história muito louca de se contar, né? Se você pensar que, tentaram implementar um regime e essa galera dessa resistência começou a fugir pra costa e criar uma cultura que é a E aí cultura você caiçara. tem todas essas influências diferentes, né? Exato. Se transformando em uma cultura, numa terceira, quarta, né? Enfim. Exato. E é assim que a gente se faz como sociedade, né? É muito legal quando a gente... entende, conversando com o Dário e com tantos outros profissionais de gastronomia aqui em Santos e na região da Baixada, que quando a gente fala da economia criativa, a gente muitas vezes pensa no cinema, na fotografia, nas artes visuais e tal. E a gastronomia está muito inserida nisso, porque faz parte da nossa cultura e da nossa criação de repertório, de bagagem, né? Sem dúvida. Você vê que Santos tem várias coisinhas que são emblemáticas e a gente não percebe que isso é cozinha. Você vê a bolsa do café, olha o que ela é. Você vê, tipo, a gente tem uma cultura de pastel aqui muito doida, cara. Tipo, tem o pastel do Akira, tem o... Sim. Como é que é o nome daquele outro que era na frente da faculdade da Unimonte antigamente? Caracu, nossa, pastel delicioso. Tem o mate com suco de abacaxi, que alguém chegou lá e falou, mistura os dois aí e ficou bom pra caramba. E coisas que a gente também pega e torna nossas, né? Exato. Porque tem umas coisas que são de fora, mas que a gente resolve remixar do nosso jeito aqui, o poke de Santos. Eu tenho umas amigas do Rio que, quando elas vêm em Santos, o lance delas é comer poke. Porque o poke de Santos, ela só não existe igual, não tem igual. Assim. Porque a gente remixou um negócio, né? De uma forma que, enfim, ressignifica e torna nosso, né? O nome é poke, mas a gente acaba tornando nosso, né? Total. Esse papo...